Gente, então, exercício 1, espero que vocês tenham tentado fazer, vou confiar em vocês. Vamos agora fazer a correção. Primeiro aí, gente, escreva entre quais números inteiros consecutivos está situado cada um dos números irracionais a seguir. Então, todos esses números, né, não têm raiz quadrada exata, são números aí infinitos, não periódicos, né? A raiz quadrada desses números. Então, aí nós vamos descobrir em que intervalo que esses números estão, a raiz desses números, para a gente fazer daqui a pouco a aproximação da raiz desses números. Primeiro, vamos descobrir o intervalo. Sempre quando vocês forem para tentar descobrir a raiz de um número irracional, vocês vão descobrir em que intervalo que eles estão. E para isso, vocês vão precisar lembrar do que a gente falou no começo do módulo, os números que têm raiz quadrada exata. Que aí é o seguinte, ó, na letra A, nós vamos pensar no primeiro número que vem antes aí do 18, que tem raiz quadrada exata, raiz de 16. Sabemos que é 4. E depois do 18, qual que é o primeiro número que tem raiz quadrada exata? 25. Raiz de 25, 5. Então, a raiz de 18 está entre 4 e 5. Certo? O mesmo vocês vão fazer para os outros, certo? É uma questão aí bem simples. Raiz de 10. Qual que é o primeiro número que vem antes de 10 que tem raiz quadrada exata? Raiz de 9. Raiz de 9, 3. E qual que é o primeiro número que vem depois de 10 que tem raiz quadrada exata? 16. Raiz de 16, 4. Então, em que intervalo está? Entre 3 e 4. Raiz de 30. Qual que é o primeiro número que vem antes de 30 que tem raiz quadrada exata? Raiz de 25. E qual que é o primeiro número que vem depois de 30 que tem raiz quadrada exata? 36. Raiz de 25, 5. Raiz de 36, 6. Então, a raiz de 30 está entre 5 e 6. Então, sempre vocês vão fazer assim. Eu coloco até uma setinha. O primeiro que vem antes e depois o primeiro que vem depois. Raiz quadrada de 38. Qual o primeiro número que tem raiz quadrada exata? Antes de 38. Raiz de 36. E qual o primeiro que vem depois? Raiz de 49. Raiz de 36, 6. Raiz de 49, 7. Então, está em qual intervalo? Entre 6 e 7. Então, gente, quem não tinha entendido, ó, pausa o vídeo, tenta fazer a letra E, F, G, H sozinho, para ver se entendeu. É que a gente só aprende aí praticando. Então, agora, raiz de 50. Qual que é o primeiro número que tem raiz quadrada exata? Raiz de 49. E qual que é o primeiro que vem depois, que tem raiz quadrada exata? Raiz de 64. Raiz de 49, 7. Raiz de 64, 8. Então, a raiz de 50 está entre 7 e 8. Mesma coisa aqui para 85. Qual que é o primeiro número que vem antes de 85 que tem raiz quadrada exata? Raiz de 81. E qual o primeiro que vem depois que tem raiz quadrada exata? Raiz de 100. Raiz de 81, 9. Raiz de 100, 10. Então, a raiz de 85 está entre 9 e 10. Está nesse intervalinho aí. Então, é 9 e aí alguma coisa, raiz de 85.
Então, aí, a raiz de 120. Qual que é o primeiro número que tem raiz quadrada exata antes aí de 120? 10. No caso, raiz de 100. Qual que é o primeiro número que vem depois de 120 que tem raiz quadrada exata? Raiz de 121. Raiz de 100, 10. Raiz de 121, 11. Então, a raiz de 120 está entre 10 e 11. Agora, qual que é o primeiro número antes de 200 que tem raiz quadrada exata? Raiz de 196. E qual que é o primeiro número que tem raiz quadrada exata que vem depois de 200? Raiz de 225. Raiz de 196, 14. Raiz de 225, 15. Então, está entre... Qual intervalo que está a raiz de 200? Entre 14 e 15. Certo? Que sabemos que 14 vezes 14 é 196 e 15 vezes 15 é 225. E aqui, 10 vezes 10, 100 e 11 vezes 11, 121. Que raiz quadrada, né? Um número inteiro, multiplicar 2 vezes por ele mesmo. Gente, espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar. Então, vamos aí para o exercício 2. Se não tinha entendido um, tenta fazer o 2 agora, com bastante atenção. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá, exercício 2. Utilizando procedimentos semelhantes aos apresentados nos itens 1 a 7 da seção anterior, calcule as raízes não exatas com a ordem decimal dos números irracionais a seguir. Registre todas as tentativas. Então, aqui esse raciocínio é o que nós fizemos lá com a raiz de 20. Nós descobrimos que ela estava entre 4 e 5 e depois nós pegamos o número que estava em um dos números que estavam entre 4 e 5, que era 4,5, e multiplicamos 2 vezes por ele mesmo e percebemos que 4,5 vezes 4,5 resultava em aproximadamente 20. Então, aí a gente conseguiu achar a raiz de 20 com uma ordem decimal, ou seja, 4,5. E com 5 aí, um número depois da vírgula. Nós vamos fazer isso nesse exercício aqui no 2. Ó, vamos lá, é bem simples. Então, aqui, gente, esse primeiro, o raiz de 2, nós sabemos que está entre 1 e 2. Vamos lá, quem não se lembra. Qual a primeira raiz que tem valor exato, que vem antes de 2? Raiz de 1. E qual a primeira que tem raiz quadrada exata, que vem antes de 2? Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4, 2. Então, sabemos que a raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. Então, ela é 1 em alguma coisa. Agora é a hora da gente fazer as tentativas para a gente descobrir a primeira ordem decimal. A gente já sabe que é 1 em alguma coisa, né? Que entre 1 e 2 é 1,1, 1,2, 1,3, assim em diante. São esses números que estão entre 1 e 2. Aí nós temos que descobrir a primeira ordem decimal aí desse valor. Então, para isso, vamos fazer o que a gente fez lá na raiz de 20. A raiz entre 4 e 5, a gente pegou 4,5. Entre 1 e 2, vamos pegar 1,5. Aí, vamos levar 1,5 ao quadrado. 1,5 vezes 1,5, se a gente fizer a continha, 1,5 vezes 1,5, vai resultar em 2,25. 2,25 passou aí de 2. Então, 1,5 não vai ser raiz quadrada de 2. Então, nós vamos abaixar 1/10. Baixando 1/10, vai ficar 1,4. Então, vamos fazer 1,4 vezes 1,4,
que vai resultar em 1,96. Aí 1,96 já tá mais próximo, porque sabemos que de 5 para a regrinha do arredondamento, que de 5 para cima a gente arredonda o número da frente para mais. Então, a gente arredondando aqui, ó, 1 vai ficar aproximadamente 2. Que de 5 para cima a gente pode arredondar o número da frente para mais, né? Somar uma unidade nele, certo? Então, aqui já é o valor mais próximo da raiz quadrada de 2 com uma ordem decimal só, é aproximadamente 1,4, que 1,5 passa, certo? E 1,3 vai ser menos ainda, se a gente tirar mais um décimo. 1,3 ao quadrado, 1,3 vezes 1,3, que vai resultar em 1,69. Está mais longe aí de 2. E 1,4 foi o número, vezes 1,4 é o número que mais se aproximou aí de 2, que é 1,96. Então, a raiz quadrada de 2 com uma ordem decimal só é aproximadamente 1,4. Então, é assim que a gente vai proceder em todos. Ó. Raiz de 3. Raiz de 3, vamos analisar aí qual que é o primeiro valor. Aí a gente começa descobrindo os inteiros. Aí, a partir dos inteiros, a gente descobre aí o valor decimal. Qual que é o primeiro valor que tem raiz quadrada exata antes de 3? Raiz quadrada de 1. E qual que vem depois que tem raiz quadrada exata? Raiz quadrada de 4. Então, aqui, ó, raiz de 1 e, no caso, raiz de 4. Vou colocar. Raiz de 1, raiz de 4, 2. Como fizemos aí na letra A. Então, sabemos que a raiz de 3 está entre 1 e 2 também, certo? Mas aqui, pelo que nós fizemos aí na letra A, a gente já não vai testar, ó, 1,5, a gente não vai testar 1,4, não vamos testar 1,3, que esses valores estão bem longe aí de 3. Então, a gente vai subir aí os valores, certo? Vamos testar aí 1,6. 1,6 ao quadrado. Multiplicando aí 2 vezes por ele mesmo, 1,6 vezes 1,6, vai resultar aí em 2,56. Aí tá longe ainda de 2, de 3, perdão. Vamos subir mais um décimo. 1,7 ao quadrado. 1,7 vezes 1,7. 1,7 vezes 1,7 vai resultar em 2,89. 2,89 já chegou aí bem próximo de 3. Porque se a gente subir aí para 1,8, vai passar aí de 3. Se a gente subir para 1,8, deixa eu demonstrar para vocês. 1,8 ao quadrado, 1,8 vezes 1,8. Aí vai chegar aí em 3,24. Já passou aí de 3. Então, o mais próximo, né, com uma ordem decimal, é 1,7. Porque sabemos que de 5 para cima, a gente arredonda o número da frente para mais. Então, aqui, 2,89 é aproximadamente 3. Então, a raiz quadrada de 3 com uma ordem decimal é aproximadamente 1,7. Certo? Então, vamos lá. Agora, o mesmo a gente vai fazer com a raiz de 12. Raiz de 12. Qual que é o primeiro valor que tem raiz quadrada exata antes de 12? O primeiro valor aí vai ser 9. E qual que é o primeiro valor que tem raiz quadrada exata depois de 12? Vai ser raiz de 16. Então, sabemos aí, raiz de 9, 3, raiz de 16, 4. Então, sabemos que a raiz de 12
está entre 3 e 4. Mas aí a gente tem que descobrir a primeira ordem decimal, porque a gente sabe que a raiz de 12 é 3 e alguma coisa. Porque entre 3 e 4, né, tem 3,1, 3,2, 3,3 e assim sucessivamente. Mas para a gente descobrir a primeira ordem decimal, nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos nas anteriores. Vamos começar por 3,5, né, que é o valor aí que está no meio de 3 e 4. Começando aí por 3,5, se a gente fizer 3,5 ao quadrado, vamos multiplicar 3,5 duas vezes por ele mesmo. Aí, fazendo aí 3,5 vezes 3,5 dá 12,25. Aí, a gente pode baixar uma ordem decimal para ver como que vai ficar. Aí, baixando uma ordem decimal, é a gente fazer 3,4 vezes 3,4. Para ver o que vai acontecer. Se vai ficar mais próximo de 12, como que vai ficar. É a gente fazendo aqui 3,4 ao quadrado. 3,4 vezes 3,4. Resultou aí 11,56. Já deu aí bem longe de 12. E se a gente aumentar mais um décimo, a gente aumentar aí para 3,6, vai dar um valor bem acima aí de 12. Então, o valor mais próximo aí da raiz de 12 é 3,5. Porque, 3,5 vezes 3,5 deu 12,56. E sabemos que pela regrinha do arredondamento, de 4 para baixo, a gente pode arredondar, manter o número da frente. E é 2, então a gente mantém o número da frente. Então, mantendo o número da frente, 12,25 é aproximadamente 12. Então, a raiz quadrada de 12 com uma ordem decimal fica aproximadamente 3,5. O mesmo nós vamos fazer aqui para 60. Qual que é o primeiro número antes de 60 que tem a raiz quadrada exata? Raiz de 49. E qual que é o primeiro número que vem depois de 60 que tem a raiz quadrada exata? Raiz 64. Raiz de 49, 7. Raiz 64, 8. Então, aqui sabemos que a raiz de 60 está entre 7 e 8. É 7 alguma coisa. Aí, vamos proceder do mesmo jeito para ficar mais fácil. Já vamos pegar o 7,5, elevar ao quadrado, que sabemos que raiz quadrada é um número que multiplicado duas vezes por ele mesmo, que resulta no valor que está dentro da raiz. Então, se a gente fizer 7,5 ao quadrado, vamos ver quanto que vai dar. 7,5 vezes 7,5. Vai dar aí 56,25. Aí, vamos fazer aí, no caso, agora, 56,25, tá longe aí tá bem longe de 60. Então, vamos aumentar mais um décimo. 7,6 ao quadrado. Então, vamos fazer 7,6 vezes 7,6. Vai resultar em 57,76. Ainda está longe. Vou aumentar mais uma ordem, mais um décimo. 7,7 ao quadrado. 7,7 vezes 7,7. Vai resultar aí em 59,29. Esse já aproximou mais. Aí, vamos testar aí o 7,8. 7,8 ao quadrado. 7,8 vezes 7,8. Que vai resultar aí em 60,84. Aí, num caso aí, o que vocês acham? Vocês acham aí que a gente vai colocar que a raiz quadrada de 60 vai ser 7,7 ou 7,8? Quem falou aí 7,7 está certo. Porque no caso, se a gente colocar aí 7,8 vai passar.
Porque, ó, de 5 para cima, a gente não arredonda o número da frente para mais. Aqui a gente arredondando para mais, vai dar 61. Então, aqui vai dar 59, mas 59 ó, tá mais próximo. E aqui, se eu colocar 7,8, vai dar 60,84, vai passar. E a gente está colocando aí os valores mais próximos, certo? Então, no caso, a raiz de 60 é aproximadamente 7,7 com uma ordem decimal. E se a gente quiser aproximar mais, aí a gente tem que fazer o mesmo processo para a gente deixar com 2 ordens decimais, para a gente deixar 2 casas depois da vírgula. Certo, gente? Então, é sempre assim que vocês vão fazer a aproximação de raízes. Espero aí que vocês tenham entendido e vamos dar continuidade aí no outro vídeo, na página 402.